Olá, pessoal. Agora a gente vai dar sequência aqui no nosso conteúdo, ainda falando do estudo analítico das condições de Gauss ali, das equações, das relações que Gauss determinou, ok? Preciso que vocês treinem bastante, que vocês façam os exercícios da apostila, tá? Eu coloquei aqui 3 exercícios diferentes para servirem de exemplo para vocês dos tipos de questão que podem aparecer, tá bom? Então, primeira coisa que eu tenho ali é o seguinte, ó, um observador situado a 60 centímetros de um espelho esférico, então a distância entre o observador, que aqui também entra como objeto, né? A 60 centímetros do espelho, então pelinha é 60 centímetros, já coloquei aqui. Vê a sua imagem direita e ampliada 2 vezes. Determine a distância focal e o tipo de espelho. Então vamos lá. Olha só, primeira coisa que eu sei, se a imagem é direita, ela também será virtual, tá bom? Isso é um padrão. Ele disse que ele vê a sua própria imagem ampliada 2 vezes. Então, se o objeto tem um tamanho O, certo? Eu sei que a imagem vai ser 2 desses objetos. Ou seja, se eu dividir o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, eu vou ter ali como resposta um número 2. Então, A de ampliação vale 2, ok? E aí ele quer saber qual é a distância focal e o tipo de espelho. Eu tenho aqui uma resolução, então vamos lá. Eu já descobri por meio do I sobre O que a ampliação é 2. Só que eu também consigo ver isso mostrado aqui, ó, certo? E aí o que acontece? Eu pego esse P de baixo, eu jogo ele para cá, multiplicando, certo? Ah, eu levo o sinal também. Então o que ele está me falando? Que o P', certo? Que é a distância da imagem para o espelho é igual a menos 2 vezes a distância do objeto para o espelho. Ou seja, eu percebo que essa imagem é virtual segundo aquelas condições que a gente colocou lá para as convenções de sinal. Tá? E aí o que acontece? Bom, eu sei que o P vale 60. Se o P vale 60, eu posso simplesmente substituir ele aqui e falar que eu tenho que P' é igual a menos 2 vezes 60, logo menos 120 centímetros. Esse é o tamanho do P'. Então agora eu tenho P, eu tenho P'. Eu posso vir para essa fórmula aqui, ó, certo? Que é a média harmônica ali, ok? Os inversos do foco da distância do objeto para o espelho e da distância da imagem para o espelho. 1 sobre F, não conheço F. 1 sobre 60, que é P. 1 sobre 120, que é o P', sobre menos 120, perdão. Ok? Faça um mínimo múltiplo comum, cada um pensa aí da forma que prefere fazer isso aqui, né? E eu vou ter ali que 1 sobre F dá 1 sobre 120, ok? E esse 120 acaba sendo ali o nosso foco. O que eu tenho que perceber? Depois que eu trabalho essa convenção de sinais aqui, ó, eu tenho como resposta um número positivo, certo? Então, eu sei qual é o tamanho do F, que é 120 centímetros, respondi parte da pergunta, porque determine a distância focal. Determinei, 120. Porém, esse 120 é positivo. Sendo ele positivo, trata-se de um espelho côncavo, ok? Essas definições também estão escritas lá no livro e no vídeo principal de hoje. Tá? O nosso próximo exercício diz o seguinte: utiliza-se de um espelho esférico côncavo de 60 centímetros de raio para projetar sobre uma tela a imagem de uma vela ampliada em 5 vezes. Qual a distância da vela ao espelho? Então, a primeira coisa, vamos lá. Espelho esférico côncavo, a gente sabe então que eu vou ter ali um foco positivo, né? De 60 centímetros de raio, ok? Então, o raio vale 60 centímetros, a distância focal eu sei que vai valer metade disso, que é 30, né? Ele falou que ele quer projetar uma imagem sobre uma tela, né, de uma vela ampliada em 5 vezes. Então, olha só, se eu estou projetando, eu estou falando que essa imagem é real. E se eu disse que ela vai ampliar em 5 vezes, eu estou falando que a imagem vale para 5 objetos. Ou a imagem dividida pelo objeto, a razão entre os dois, é igual a menos 5.
ok? Ele quer saber qual é a distância da vela para o espelho. Então, beleza, o que eu vou ter que fazer aqui? Perceber a mesma troca que eu tinha feito ali, ó. Pensei no I sobre o O, e ele vai ser igual ao menos P sobre P'. São duas fórmulas que falam de ampliação, ok? E aí eu vou perceber que o meu P' é igual a 5P. Se o meu P' é igual a 5P, o que eu posso trabalhar aqui? Eu posso pensar, por exemplo, que a minha distância focal é igual a R sobre 2, perceber que a minha distância focal vai ser 30, certo? E aí eu tenho uma relação entre P e P', ou seja, eu consigo unificar essas unidades e eu sei a distância focal. Então eu tenho essa fórmula 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Eu coloco no 1 sobre F, obviamente, 1 sobre 30, certo? 1 sobre P continua sendo 1 sobre P. Em vez de escrever aqui 1 sobre P', eu vou chamar isso de 1 sobre 5P, tá? Fazendo isso, eu tenho agora só uma incógnita e consigo trabalhar com isso. Ah, professor, por que você usou o P e não o P'? Você podia ter substituído ali o P por P' sobre 5, por exemplo, né? Só que ele está perguntando a distância da vela ao espelho. A vela é o objeto aqui pra gente, tudo bem? Então o que vai acontecer? Trabalhei com isso aqui, fiz um mínimo múltiplo comum, ok? E fiquei ali com P igual a 36 centímetros. Percebam que muitas vezes o aluno até sabe qual é a técnica que ele tem que usar, quais são as fórmulas, e ele se engana ali com o mínimo múltiplo comum, com matemática básica. Então, dá uma reforçada nisso aí, pessoal, porque é bem importante, tá bom? Ok, agora a nossa única questão com imagem aí, né? Então, dois espelhos côncavos são colocados um em frente ao outro, com seus pontos focais localizados sobre uma mesma reta. Considerando os raios luminosos indicados na figura, quais as distâncias focais dos espelhos 1 e 2? Tá, espelho 1, então é esse aqui do lado, certo? E o espelho 2 é esse aqui do lado. Primeira coisa que eu preciso que vocês percebam é como estão se orientando essas setas aqui, tá? E de que forma isso pode facilitar a nossa vida, como que eu consigo entender isso aqui. Então, olha só, primeira coisa, vamos pensar só no espelho 1, certo? É como se eu não tivesse esse lado aqui, ó, tô pensando só nesses 24 centímetros aqui. Então vamos pensar o seguinte, esse raio está saindo da fonte luminosa, ele bate no espelho e retorna pelo mesmo caminho. Isso me mostra o quê? Que esse ponto de emissão aqui, ó, ele é o centro, né? Porque é o raio que passa pelo centro e retorna pelo mesmo caminho, certo? Todo raio que passa pelo centro, incidindo sobre o espelho, retorna pelo mesmo caminho de onde ele foi. Então, 24 é a distância daqui do vértice até a fonte luminosa, e essa fonte luminosa se situa no centro. Se ela se situa no centro, eu consigo concluir que o foco é metade disso, que seriam 12 centímetros. Nesse caso aqui, eu tenho a imagem passando, incidindo aqui sobre o espelho e retornando paralela ao eixo. O que eu consigo perceber com isso? Esse ponto aqui, para o espelho 2, é um foco. Por quê? Porque são os raios que passam pelo foco, incidem sobre o espelho e retornam paralelos ao eixo principal, ok? Então, vamos ver aqui como é que fica isso, ó. Este cara seria o raio do espelho 1, né? E o foco do espelho 2. Então, para o espelho 1 seria 12 e o foco do espelho 2 é exatamente essa distância que está sendo apresentada, de 36 centímetros. Um exercício relativamente complexo, porém com pouquíssima conta, né? A parte matemática dele é simples, só que para isso você precisa conhecer muito bem quem são os raios notáveis. Último, uma vela acesa colocada em frente a um espelho convexo de distância focal 20 centímetros, perpendicularmente ao seu eixo principal e a 20 centímetros do seu vértice, tendo a vela 10 centímetros de comprimento. Qual as características da imagem formada? Quais as características da imagem formada, né, tio? Então, vamos lá.
Ele falou para mim que eu tenho um espelho convexo de distância focal 20 centímetros, então a primeira coisa que eu tenho que perceber é que esse cara vai ser negativado porque trata-se de um espelho convexo, ok? Ele disse que ele estava a 20 centímetros de seu vértice, então eu tenho P igual a 20 centímetros. Se ele disse que a vela tem 10 centímetros de comprimento, ele está falando que o objeto vale 10, né? E aí, ok, o que eu vou fazer aqui? Eu conheço o foco e eu conheço P. Eu vou jogar na fórmula aqui, ó, 1 sobre F, que é igual a 1 sobre P com 1 sobre P', para descobrir quem é o P'. Tudo bem? E aí, vamos lá. Descobrindo quem é o P', que vai dar aqui menos 10 centímetros, eu já consigo descobrir uma das características da imagem, que é que ela é uma imagem virtual, porque esse P' está negativo, a gente já falou sobre isso no nosso slide, no nosso vídeo anterior, certo? Então, eu vou perceber que esse 10 centímetros eu também posso utilizar lá naquela fórmula de ampliação, então eu vou ficar lá I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. E aí eu não conheço o tamanho da imagem, mas eu conheço o tamanho do objeto, que eu substituí aqui por 10. O P' é menos 10, tem o negativo aqui, né? E o 20 do P. Então eu vou trabalhar com isso aqui e vou concluir que eu tenho lá um I igual a 5 centímetros, ok? Eu vou perceber que essa imagem aqui tá positiva, certo? Porque ela é direita. Se ela está positiva, ela está orientada para cima, certo? Se ela é positiva, ela é direita. E se ela é direita, ela é uma imagem virtual, tá bom? Por enquanto é só isso que a gente tem. Vou, assim que possível, passar mais algumas outras resoluções, mais outras partes das disciplinas. Vou incrementar esse vídeo aqui um pouquinho melhor para vocês, certo? É uma tecnologia não muito nova, porém o professor também não é muito novo, certo? Então, na medida do possível, a gente vai melhorando aqui esse canal de comunicação. Muito obrigado a todos e façam os exercícios.